Olá amigos aqui do canal, tenho uma missão muito árdua para hoje. É responder a pergunta por que os remédios para ejaculação precoce estão falhando. Fique até o final desse vídeo e ao final você tirar suas próprias conclusões. Para quem não me conhece, eu sou Heleno Paes, médico urologista e andrologista e tenho muita experiência em tratar este problema, a ejaculação precoce. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, imediatamente, para receber as notificações de novos vídeos, novos conteúdos de primeira linha. E também não deixe de deixar o seu gostei aqui embaixo, aqui no ícone do joinha, porque isso ajuda muito a gente a trazer mais e mais conteúdo de qualidade gratuitamente para vocês. Primeiramente, aqui eu vou trazer um conceito. O que seriam esses remédios para ejaculação precoce? Eles pertencem a uma classe chamada inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Que nome feio é esse, doutor? Pois é um nome complexo, mas a grosso modo, o que esses remédios fazem? Eles aumentam a quantidade de um neurotransmissor chamado serotonina no seu cérebro. E esse neurotransmissor, ele ajuda a atrapalhar é boa, né? Mas ajuda a atrapalhar sua chegada ao orgasmo, seu caminho de excitação ao máximo do prazer, que é o orgasmo. E como é de se esperar, como todo remédio, existem pessoas que respondem um pouco melhor e um pouco pior ao mesmo remédio. E isso tem uma explicação, às vezes, de absorção, de adaptação, mudanças pequenas de organismo para organismo, enfim, mas, a grosso modo, no caso da ejaculação precoce, nós temos muitas variáveis que podem interferir no bom resultado. Dentro desse princípio, eu trago aqui para vocês um questionamento. A ejaculação precoce é realmente uma doença? Ou será que é apenas uma condição daquele indivíduo perante a sua parceira? Gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acham sobre esta questão que eu trouxe para vocês. Mas esse tema, ele é controverso até mesmo entre os especialistas no assunto. Até hoje não há uma definição clara e concisa do que seria a ejaculação precoce para que classificássemos todos aqueles indivíduos como portadores do problema. Algumas sociedades pregam como o intervalo de penetração, quer dizer, quanto tempo no cronômetro você consegue de penetração. Outras preferem associar ao resultado de prazer final, quer dizer, quanto essas pessoas ficam satisfeitas ao final da relação, independente do tempo, e o quanto esse problema acarreta de sofrimento pessoal para cada um. Vocês conseguem observar o quão é difícil você separar as diversas situações? Mas uma coisa é fato. Todas as pessoas que procuram ajuda médica, procuram o Dr. Heleno, de alguma forma essas pessoas estão sofrendo com a insatisfação de não estarem desempenhando da forma que elas gostariam. E essa insatisfação, às vezes, realmente está relacionada a um desempenho muito ruim, mas às vezes não. Às vezes essa insatisfação está relacionada ao fato de não ter o desempenho que gostariam. Às vezes essa pessoa já desempenha bem, mas ela tem uma meta, um objetivo ou uma ilusão de obter resultados exagerados que realmente seriam difíceis para a maioria das pessoas. E dentro deste universo de pessoas que sofrem desse problema, eu separei 6 categorias principais de pacientes que apresentam o problema e que naturalmente eles vão ter soluções às vezes um pouquinho diferentes. E para que vocês entendam melhor esses conceitos que eu vou passar para vocês, é importante que vocês conheçam um termo, IELT, I-E-L-T, que significa do inglês tempo de latência de ejaculação intravaginal. Corresponde ao tempo que você consegue penetrar a vagina da parceira até o orgasmo.
As sociedades de sexologia, de medicina sexual, ao redor do mundo classificam que o ejaculador precoce teria um IELT menor que 1 minuto. Isso de forma consistente, prolongada por um período de pelo menos 6 meses. Então é claro, meu amigo, puxa, eu fiz sexo ontem e eu consegui menos de 1 minuto, mas nas outras vezes eu sempre vou bem. Então calma, foi só um mau momento, né? Um problema transitório. O ejaculador precoce, que tem realmente um problema, ele tem isso consistentemente. Mas antes de falar dos 6 grupos, eu quero trazer mais uma pergunta aqui para vocês. A pergunta é: por que demorar mais para gozar? Digam aí, escrevam aqui nos comentários, eu quero ouvir a voz da minha audiência, hein? Bom, a resposta é muito simples. Para impressionar positivamente a sua parceria sexual. E é dessa forma que nós começamos a falar então do primeiro grupo. As primeiras pessoas são aquelas que, infelizmente, elas atingem o orgasmo, elas ejaculam sem mesmo ter penetrado na parceria. Esse é um grupo de pessoas que realmente tem um problema sério, grave, né? Às vezes, com o mínimo contato no seu pênis, a pessoa já acaba disparando a ejaculação. Essas pessoas realmente têm um tratamento um pouquinho mais complexo e mais demorado. Aí o segundo grupo de pessoas seriam aqueles homens que não têm uma parceria fixa, quer dizer, estão na balada, cada dia saem com uma pessoa diferente e tem um IELT menor de 1 minuto, né? Quer dizer, eles ejaculam realmente com pouco tempo de penetração. Essas pessoas, dentro do objetivo de agradar a parceria, eles têm sempre uma dificuldade. Eles não conhecem quem está do outro lado. E, naturalmente, eles vão agradar alguns, desagradar outros, e essa inconstância pode levá-lo a um sofrimento. Essa pessoa, na maioria das vezes, como ela já sabe que ela tem um controle ejaculatório um pouquinho prejudicado, ela tenta suprir essa carência com outras técnicas sexuais, né, como sexo oral, masturbação, mas nem sempre o outro lado está a fim de entender a situação. Às vezes o outro lado quer a penetração e aí essa pessoa está em maus lençóis. E assim vamos então para o terceiro grupo, que seriam aqueles homens que já têm parceria fixa, mas um IELT também baixo, menor de 1 minuto, e a sua parceria não atinge o orgasmo. É uma situação realmente bem difícil, bem complicada, uma vez que vocês estão diante de um relacionamento mais duradouro e você está preocupado porque a pessoa está constantemente desagradada, né, por você, e do outro lado a parceria também está preocupada, ela está pensando consigo mesmo, né, o que eu faço de errado para ele não desempenhar bem comigo? Será que o problema é comigo? Olha só a salada de fruta que fica na cabeça dessas pessoas, hein, gente? São pessoas que realmente também precisam de ajuda, precisam melhorar a sua técnica, seu entendimento para que o relacionamento fique duradouro. Agora, o quarto grupo são aqueles homens que têm parceira fixa e que têm o IELT menor de 1 minuto, mas as suas parceiras sempre atingem o orgasmo, sempre atingem o clímax. Esses casos, geralmente, são casos mais favoráveis. Por quê? Porque o objetivo principal de orgasmo durante a relação ele é atingido, seja por outros artifícios ou às vezes, mesmo com uma ejaculação tão rápida, a parceira às vezes ela é tão excitada que ela atinge o orgasmo um pouquinho junto. Mas esses homens eles querem melhorar o tempo de penetração. O fato da parceira estar satisfeita é um bom sinal, mas temos algumas ferramentas para ajudar esse homem também. O quinto grupo já são daqueles homens que têm parceria fixa e um IELT maior de 1 minuto. Eles ficam lá 2, 5 minutos, ficam algum tempo, mas a sua parceira não atinge o orgasmo. Aí é complicado, né, gente? Mas tem solução. Às vezes falta uma conversa, falta um entendimento, o que falta para a parceira se excitar mais
e quais as medidas que você pode fazer nesse sentido. Mas o controle ejaculatório é importante, mas o fato de você sempre conseguir um tempo um pouquinho maior do que aquelas outras pessoas faz com que a gente saiba que você já sabe dominar um pouquinho melhor o seu controle ejaculatório. E assim, vamos para o sexto grupo de homens, que são aqueles homens que têm parceria fixa, que têm um tempo, um IELT maior de 1 minuto e as suas parceiras atingem o orgasmo. Gente, onde é que está o problema aí, né? Vamos pensar, caramba, pois é, talvez não haja problema. Talvez seja uma pessoa que tem uma meta, um objetivo de ter uma performance super normal, acima do normal, e isso gera uma frustração para ela. Ou às vezes uma parceira que comenta com ele que gostaria que ficasse mais tempo penetrando e ele às vezes erra a mão. Enfim, é um homem que às vezes precisa de uma orientação para alinhar essa meta, de repente até conseguir com auxílio de um remédio ou não, mas enfim, é uma questão maior de compreensão sobre o que está acontecendo. E agora que vocês já sabem, diz aí, meu internauta querido aqui do canal, qual grupo que você se enquadra? Hein? Do 1 ao 6. Né? A maioria das pessoas se enquadra em algum grupo desses aí, né? E aonde que entra o remédio aí? O remédio ele pode ser usado para todas essas situações. Claro que alguns precisarão menos, porque precisarão apenas de alguns ajustes técnicos ou um entendimento melhor da situação, e outros não, precisarão de remédios, às vezes em doses até mais altas, como é aquele primeiro grupo daquele indivíduo que não consegue segurar nem mesmo antes da penetração, né? E a falha do remédio, que está aqui o escopo desse vídeo, ela entra justamente naquelas pessoas que usam o remédio pensando num resultado milagroso. Qual é o resultado milagroso? Eu tomando o remédio, eu vou poder penetrar livremente o quanto eu quiser, que eu não vou gozar, só vou gozar depois de muito tempo. Se você for usar o remédio com esse intuito, realmente a chance de você ficar frustrado é enorme. O remédio, o tratamento medicamentoso da ejaculação precoce, ele deve ser usado num contexto, né? No entendimento, em melhorias técnicas, em saber que o objetivo não é o tempo, e sim a satisfação do casal, e dentro desse sentido o remédio entra como uma ferramenta auxiliar. Às vezes você tinha 1 minuto de tempo de penetração e com o remédio você foi para 2. Poxa, talvez 2 ainda seja insatisfatório, mas o remédio fez o seu efeito. O que não fez o efeito foi você não tomar medidas para controlar melhor a sua ejaculação, né? O remédio ele vai te ajudar, mas você precisa também fazer a sua parte. Legal? Espero ter ajudado vocês. Curtem aqui o vídeo e vejo vocês no próximo vídeo.